Que saudade de vocês, meus lindos. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, bom dia. Olá, olá. Já conversei com alguns ali. Fiquem à vontade, amores, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ali no chat, podem perguntar. Ao longo do vídeo a gente vai conversando aqui e ali e vai tirando as dúvidas, tá bom? Estou muito feliz de tê-los aqui, sala cheia hoje. Hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente do habitual. Sei que vocês têm acompanhado as videoaulas, as atividades na planilha, mas é sempre bom ter esse contato um pouquinho mais direto, né? Então, fico feliz que vocês estejam aí me vendo para matar um pouquinho da saudade. Então, vamos começar, né? Hoje a nossa aula vai fugir um pouquinho dos nossos conteúdos gramaticais, dos livros, e nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura mexicana. E é impossível falar de cultura mexicana sem lembrar do nome da Frida Kahlo, que é uma personalidade que marcou toda uma geração, até hoje ainda é tida como referência, e é alguém que realmente tem uma história de vida muito inspiradora para todos nós. Sei que muitos de vocês já ouviram falar, já viram algumas imagens, muitos devem até conhecer um pouquinho da história, e hoje é um dia especial porque eu trouxe um convidado que sabe mais da Frida do que eu. Então, a nossa aula vai ser bem legal, porque eu trouxe essa pessoa para poder conversar um pouquinho com vocês, então fiquem à vontade para fazer alguma pergunta, se vocês quiserem, tá? Só o meu espaço aqui é pequeno, só tem uma cadeirinha, então eu vou dar uma saidinha, tomar uma aguinha e ela vem aqui conversar com vocês rapidinho, é bem pouquinho, só para fazer uma fala, e daqui a pouco a gente se vê de novo para comentar sobre a fala dela e tirar algumas dúvidas se vocês precisarem. Listo? Tudo bem, manitos? Lindos. Olá, olá, olá. Então tá. Então eu vou ali e já volto, tá bom? Vou buscar ela. Só espera um pouquinho, não saiam daí. Buenos días, hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola, hola. La profesora Poliana me invitó para estar aquí hoy para hablar con ustedes un poquito. Entonces, yo acepté este convite para hablar con ustedes porque yo sé que hay muchas personas que aman Frida Kahlo, que les gustan las artes, las obras, las frases. Entonces, yo venía acá para hablar un poquito con ustedes. Yo creo que van a gustar. Bueno, entonces yo voy a presentarme primero, ¿no? Sí. Las personas en general me conocen por Frida Kahlo. Y sí, este es mi nombre, pero no solamente esto. Mi nombre completo es Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Es un gran nombre, ¿sí? Y yo nací en 6 de julio de 1907 en la Casa Azul de Coyacán. Coyacán es un pequeño pueblo situado a las afueras de la Ciudad de México. Y es un pueblo pequeño, pero muy hermoso. Y yo soy la tercera hija de cuatro hermanas, solamente mujeres. Nosotros vivíamos con nuestros padres. Mi padre se llama Guillermo. Mi padre era fotógrafo de profesión y muy aficionado a la pintura. Lo recuerdo como una persona muy trabajadora, afectuosa, comprensiva,
Yo lo adoraba mucho. Nosotros salíamos a pasear juntos y él me enseñaba a pintar, me enseñaba a utilizar la cámara fotográfica. Yo aprendí mucho con mi papá. Ya mi madre se llama Matilde Calderón. Era una mujer muy simpática, muy inteligente, pero también muy calculadora y fanáticamente religiosa. Eras muy religiosa, mi madre muy religiosa, y nosotros vivíamos discutiendo mucho sobre religión, y era una mujer muy tradicional. Entonces, em, nosotros discutíamos mucho, pero sabes, madre es madre, ¿sí? Entonces tenemos que respetar las madres. Bueno, em, yo, yo era una niña muy activa, muy extrovertida, muy alegre. Y, pero cuando tenía 6 años de edad, sufrí poliomielitis. Es una enfermedad horrible que debilita la musculatura de todo el cuerpo y que me dejó con una pierna más corta que la otra. Mi pierna derecha se quedó más corta. Entonces yo sufrí mucho, cerca de 9 meses de recuperación, y para una niña de 6 años es muy difícil pasar por todo eso. Y, pero yo tengo una familia maravillosa y mi padre me animaba todos los días a hacer ejercicios, y gracias a él, a su paciencia y su fe y a todos sus esfuerzos, yo me recuperé la movilidad, yo recuperé la movilidad de la pierna, pero, pero sufrí mucho para volver a la escuela porque los niños se burlaban de mí, me llamaban de cosas muy feas que me dejaban muy triste, y yo me sentía muy sola en la escuela, justamente por causa de mi pierna. Pero mismo con todo eso, mi papá siempre me ha dado mucha fuerza y siempre me ayudó mucho. Entonces, gracias a él, yo hasta jugaba fútbol y practicaba lucha y hasta natación. Entonces, fue difícil, sí, pero yo tenía muchas personas que estaban alrededor me ayudando. Bueno, a pesar de todo eso, de la enfermedad, de la pierna corta, en fin, a pesar de todo eso, yo puedo decir que tuve una infancia muy feliz. Me recuerdo especialmente el enorme patio que teníamos en la casa. Era un sitio fantástico. Me pasaba horas y horas jugando con mi hermana Cristina, y nosotros también teníamos muchos animales. A mí me gustan mucho. Teníamos perros, hasta adelante yo tenía hasta un mono, un macaco. Yo tenía un mono, sí, ¿por qué no? Bueno, entonces, pasado el tiempo, cuando yo tenía cerca de 15 años, yo decidí que quería ser médico. Quería ser médico a todo costo, pero para las mujeres en la época era muy difícil estudiar, muy. Entonces yo me matriculé en la Escuela Nacional Preparatoria, que era considerada la mejor escuela del país. Pero era muy difícil entrar. Y yo era muy inteligente, yo soy muy inteligente. Entonces yo me matriculé, pero de los 2.000 alumnos que estaban matriculados en la escuela, solamente 35 eran chicas. La mayoría eran chicos, y mi madre estaba muy escandalizada por eso, porque no me quería yo estudiando en esta escuela, pero a mí me gustaba mucho porque yo tenía un sueño, yo quería ser médico.
Bueno, más frente, cuando yo tenía cerca de en torno de 18 años, yo estaba volviendo a casa en septiembre de 1927. Eh, Mientras volvía a la casa de autobús, el autobús se chocó en la vía y yo sufrí un grave accidente, me quedé gravemente herida. Yo tenía fracturas en la columna, en las piernas, por todo el cuerpo. Fue un accidente terrible y mi columna se quebró en varias partes. Yo tuve que ficar un mes entero en el hospital, en recuperación, pasando por varias cirugías y después volví a casa, pero tuve que ficar un año, más de un año, en mi cuarto, solamente en la cama, no podía moverme, no podía caminar, levantar, no podría ni sentar, solamente en la cama. Y fue muy sufrido todo eso, no poder moverme, no poder salir. Entonces, para distraerme un poco, mi papá me dio su caja de pinturas con las tintas y pinceles y me puse a pintar. Y mi madre adaptó un caballete por cima de la cama para que yo pudiera pintar allá. Y después ellos colgaron un espejo muy grande, enorme, por encima de la cama para que yo pudiera contemplarme y me armar. Y esto también me ayudó mucho para las pinturas. A toda mi vida yo pinté cerca de 200 cuadros y de los cuales 55 son autorretratos. Yo pintaba a mí misma porque me veía, porque me conocía y todo esto era un proceso de autoconocimiento, de recuperación. Y en la pintura yo podría mostrar todos mis sentimientos, mis dolores, mis miedos. Entonces fue muy difícil para mí pasar por este proceso, um, pero eh, con mucha ayuda y con mi familia, mis amigos, yo, yo pasé por eso. Y bueno, creo que sea eso. Y me gustaría mucho poder contar para ustedes estas historias. Y bueno, ahora yo voy a llamar a la profesora Poliana porque ella va a continuar la clase con ustedes. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y viva la vida. Hasta. Yo voy a llamar a la profesora y adiós. Bueno, bueno. Oi, meus amores. Voltei, estava me despedindo da Frida. Bom, vocês viram como ela é legal, super simpática, muito querida. Já fizemos amizade, somos best friends. E ela até me convidou já para a gente poder fazer uns rolê depois da quarentena. E já não se nega um convite desses, né, para alguém tão importante. Bueno, como vocês viram ali na fala da Frida, né, ela teve uma vida com muitas adversidades, desde pequena, teve que superar a enfermidade, a poliomielite, sofreu bullying no colégio porque ela tinha uma perna mais curta que a outra, para ela foi bem difícil superar tudo isso. E, enfim, além dessa questão da saúde, né, que ela teve que se recuperar dessa doença,
Depois, ainda lá com 18 anos, uma menina super, super nova sofreu um acidente tão grave como foi o que ela sofreu. Se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão ver com mais detalhes, alguns detalhes do acidente, mas basicamente no choque do ônibus, barras de ferro atravessaram o corpo dela, então a coluna dela ficou em frangalhos, a coisa foi bem feia, assim. Muitos duvidavam muito, assim, da possibilidade de ela voltar a caminhar, sequer né, de sobreviver, de viver aquilo dali, aquele sofrimento e aquele acidente. E ainda assim, né, ela hoje ela é conhecida como a pintora mexicana que pinta autorretratos. Ela é conhecida pelas flores no cabelo, pela sobrancelha, né, por esses detalhes, mas esse nunca foi o objetivo da Frida, né? Isso é que é engraçado, assim, porque o sonho dela era ser médica, ela estudou para isso, ela entrou na escola preparatória para isso, e diante de um acidente, uma nova realidade se apresentou para ela. E acabou que isso se apresentou para ela como uma forma de dar a ela um novo fôlego de vida. Entendem o que eu quero dizer? Qualquer pessoa em qualquer situação parecida com essa teria muitos motivos para abandonar, né? Para desistir da vida, desistir de viver. E a Frida se mais uma vez, né, demonstrou a força, a garra, a vontade de viver e usou desse acidente e usou da pintura, através da pintura, da arte, para poder superar e ser o que ela é hoje, né? Esse ícone feminista, porque era uma luta da Frida, particularmente. Ela era uma mulher muito à frente do seu tempo, era uma mulher que não se curvava às convenções da época, né? Então ela, ela superou diversas barreiras dentre a de estudar, né? Só na turma, na escola dela, na escola preparatória, somente existiam 35 meninas estudando, todos os outros eram homens. Para a época isso era muito difícil, não aceitavam-se mulheres assim para querer estudar, eram pouquíssimas. E depois o acidente também. Tem muitas histórias sobre a Frida Kahlo, histórias maravilhosas, né? Divertidas, engraçadas, curiosas. Ela, depois do acidente, ela começou a se recuperar, ela voltou a caminhar, tudo. Ela usava um corpete para manter a coluna firme, para não sofrer nenhuma lesão. Ela conheceu o Diego Rivera, se apaixonaram um pela obra, pela arte do outro, ele pintor, se apaixonaram, ele era bem mais velho que ela, eles se casaram, tiveram um relacionamento bem conturbado, assim, envolvendo várias traições dele e dela, enfim. Até que teve uma vez que ela descobriu que ele a traiu com a irmã mais nova dela, foi um babado fortíssimo, então ela terminou com ele, não quero mais nada contigo, eles se separaram, se divorciaram, né, no papel, tudo, mas aí, um ano depois, eles se reconciliaram, eles se perdoaram e casaram de novo. Então ela se casou 2 vezes com a mesma pessoa. E fora isso, dias antes de ela vir a falecer, ela já estava com a saúde mais debilitada, ela ainda assim ela não parava. A última aparição pública dela, ela estava numa manifestação no centro da cidade, ela já estava debilitada de cadeira de rodas, e ainda assim segurando placas e lutando pelo direito dos trabalhadores na época. Então, ela é realmente um ícone, assim, alguém que vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais da história. Na atividade que eu deixei para vocês, no vídeo que vocês assistiram, algumas obras dela aparecem ali, algumas frases também clássicas da Frida Kahlo, né? Por exemplo, pies para que los quiero se tengo alas para volar, né? Essa frase ela escreveu naquele momento em que ela estava, e que ela tinha que ficar imóvel na cama deitada,
que mesmo ela não tendo os pés, ela não precisaria dos pés se ela tinha asas para voar. Então, é realmente uma vida muito inspiradora. Eu espero que vocês tenham gostado da visita da Frida aqui, que vocês tenham curtido um pouquinho dessas informações. Pesquisem mais, procurem mais informações, sejam bem curiosos, assim, que isso faz com que a gente descubra mais coisas. O que vocês produzirem em casa, das atividades de pintura, de atividades com as frases delas que foi sugerido para vocês, postem foto, compartilhem, marquem a página do colégio ali, @Rede Romano, podem me marcar se vocês quiserem, ou mandar para mim nas redes sociais, pelo Instagram, Facebook, que vai ser um prazer gigantesco ver o que vocês estão produzindo. Tá, meus amores, por hoje é isso, já falei bastante, eu tô até com a boca seca, e espero que vocês tenham gostado. Eu tô morrendo de saudade de vocês, espero tão logo a gente poder se encontrar, se ver, se beijar, se abraçar, fofar vocês, e é isso, tá bom? Muitos beijos, muitos besitos, e hasta la vista, hasta la próxima. O meu Insta tá @prof.poliana, 2 L's, Y, 2 N's, @prof, com Fzinho só, ponto Poliana. E o @Rede Romano. Tá bom, meus amores, compartilhem, mostrem lá o que vocês fizeram das atividades. Eu quero muito poder ver e compartilhar também, tá bom? Sintam-se todos beijados, abraçados e amados. Foi um prazer gigantesco estar com vocês essa manhã, tá bom? Tchau, Camila. Tchau, Bruna. Tchau, meus amores. A todos. Obrigada, diretor. Besitos, besitos, Juan. Hasta. Tchau, Ellen. Beijo, beijo. É isso? Adeus, Alessa. Tchau!